Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus, já nos preparando para ouvir a sua voz. A palavra do Senhor diz: invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então ore ao Senhor, o seu Deus, coloque diante dele a sua oração, o seu pedido, a sua súplica, sabendo que ele é bendito, ele não rejeita a nossa oração e jamais afasta de nós a sua graça. Ao Senhor, nosso Deus bendito, Pai amoroso, Senhor dos mais altos céus, nós queremos dizer que todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és a nossa alegria, Tu és a razão de existirmos, Senhor, porque foi por causa da Sua vontade que o Senhor criou todas as coisas. E muito obrigado, porque de uma maneira maravilhosa e assombrosa o Senhor nos criou. O Senhor nos viu ainda como substância informe no ventre da nossa mãe. E mesmo que a palavra ainda não tivesse chegado aos nossos lábios, o Senhor já conhecia todas. Já conhecia todos os nossos dias, Senhor. Deus, tal conhecimento é tão maravilhoso para nós, é tão difícil de explicar e de expressar, tão grande amor, tão grande cuidado. O seu governo sobre esse mundo, sobre os teus filhos, Senhor, tem sido e tem nos feito tão bem. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu indizível e infinito amor. Pai, nessa noite, nosso desejo é que tudo que fizermos seja para o louvor da tua glória. Que tu continues, ó Deus, realizando em nós o seu querer e o seu realizar, segundo a sua boa vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Amém, irmãos. A Suelen tem um aviso para dar. Oi? A Dani que vai dar o aviso, então, irmã Dani, enquanto a irmã Dani chega, eu só quero também deixar um aviso aqui com a igreja, que nossa assembleia extraordinária do mês de dezembro já está marcada, nosso primeiro domingo, dia 3 de dezembro. Então, nessa assembleia nós vamos fazer a nossa prestação de contas habitual, e os irmãos então vão poder também saber como está a igreja nos nossos planejamentos para 2024. E também é nessa assembleia que nós receberemos novos membros. Então, se você está conosco e já frequenta a igreja por mais de 6 meses, pelo menos 6 meses, após o final do culto, procure o pastor Pedro, me procure, para que a gente possa conversar, tá certo? Então, é esse recado dado. Lembrando também que o nosso acampamento de carnaval, chega aqui, Dani está aí, né? Nosso acampamento de carnaval já tem data marcada, que vai ser realizado na data do carnaval, fevereiro do ano que vem. E já temos o valor também, R$ 450. Esse é o preço do adulto. Na próxima semana, o irmão Eudes vai trazer com mais detalhes as outras faixas de etárias e pagamento, mas já salve essa data aí na sua agenda. O sítio vai ser o mesmo sítio que nós realizamos o acampamento esse ano, portanto, um sítio que foi aprovado por todos, um lugar muito bom, muito gostoso, teremos uma boa comida, uma boa palavra, e você não pode ficar de fora dessa grande bênção, porque vai ser nessa data também que nós vamos lançar mais ainda os fundamentos daquilo que nós estamos chamando da nossa igreja sustentável. Os irmãos já sabem o conceito, mas nós vamos nos aprofundar, nós vamos fazer uma imersão nesse conceito. É importante que a igreja esteja também para que compreenda os rumos que a Betel vai tomar, está tomando, mas vai continuar tomando para a próxima década, pelo menos. Então, que Deus nos abençoe e faça a sua inscrição, irmã Dani. Boa noite, irmãos, tudo bem?
Irmãos, hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. A gente do Ministério de Comunicação, a gente está abrindo vagas aí. Se você sentir no coração, se Deus tocou no seu coração de fazer parte desse ministério, vai ser algo muito bom, muito legal. Para quem não sabe, o Ministério de Comunicação mexe com toda essa parte de artes da igreja. Então, a gente mexe com as artes que a gente manda naqueles canais de transmissão, a gente mexe também com as artes que a gente faz postagem. E o principal que a gente está precisando de muita ajuda em relação à projeção aqui no culto. Então, lá atrás, agora a gente está com a Esther, então sempre ali tem alguém participando, ajudando a transmitir as imagens aqui para a gente, as questões das músicas do louvor. E eu queria convidar quem sentir no coração, pode me procurar ou procurar também a Suelen, que vai ser um grande, enorme prazer realmente ter vocês conosco. A gente vai ter um treinamento, em breve nós vamos falar a data para vocês, então não precisa preocupar, eu não sei mexer, nunca fiz, porque se você sentir, se Deus tocar no seu coração, a gente vai treinar, vai explicar direitinho como que funciona e vai ser muito bom. Então, esperamos aí receber mensagens, que os irmãos possam se sentir tocados, vai ser muito bom para a gente. É isso, agora a palavra está aí com o Ministério de Louvor. Se os irmãos puderem ficar em pé para poder louvar, amém? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós vamos cantar isso nessa noite para a honra e glória do nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, Amém, glória a Deus. Neste momento, no próximo música, os irmãos que vieram preparados têm a oportunidade de dizimar e ofertar, lembrando que o gasofilaço menor é o gasofilaço de missões.
colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amamos o Senhor Jesus. Queremos te conhecer a cada dia, Deus. Esperamos, Pai, para que o Senhor venha nos buscar, Deus. Nos levar para morar com o Senhor, Pai. Aleluias. O Senhor é adorado neste lugar, através das nossas vidas, queridos. Adore ao Senhor nessa noite com todo o seu coração. Ele está entre nós. és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Obrigado, Jesus. O Senhor vem nos buscar, Pai. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está entre nós. Obrigado pela tua doce presença neste lugar, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança e nós temos a convicção que reinaremos com o Senhor na glória. Obrigado por o Senhor não desistir de nós, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, Pai. Obrigado por cada vida que dizimou e ofertou na tua casa. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, as dispensas, os empregos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém.
Amém. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu esqueci de avisar também. Nós falamos já do nosso acampamento, mas também esqueci de falar que você que tem vindo à noite na igreja, você também precisa se animar e vir pela manhã. Nós temos uma escola bíblica para lá de especial e abençoada, e você também certamente será muito edificado com os nossos estudos. Nós estamos, com a graça de Deus, concluindo o estudo em Tiago. Então, Tiago tem sido para a gente, de fato, um espelho da palavra de Deus, e Deus tem nos falado abundantemente através dessa carta. Então, tire um tempinho, acorde um pouquinho mais cedo, faça uma caminhada às 7 horas da manhã, e depois você vem aqui para a igreja, não é? E tem um estudo gostoso, e Deus tem nos abençoado muito. Muito bem, irmãos, antes de nós refletirmos na palavra do Senhor, nós vamos ter um momento para lá de especial. A Cida tem parentes, não é isso, Cida? Amigos do Nelson, é isso? Primo do Nelson, né? É o Fábio e a Elizabeth, que vão apresentar a Aurora, não é isso? Então, quero chamar aqui Fábio, Elizabeth, a Aurora, a família também, a Cida pode vir, o Nelson pode vir, todos os familiares, né, que estão aí. Nós vamos apresentar essa bebezinha ao Senhor. Se tiver difícil, coitado, está sofrendo um pouco. Talvez a escada fique difícil, não sei, né? Pode. Eu vou descer, a gente fica todo mundo embaixo. Pronto. Vamos democratizar o... Muito bem, eu estou tendo o privilégio de conhecer a Aurora hoje, conhecer os pais da Aurora também, o Fábio e a Elizabeth. Mas quando nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós fazemos isso na confissão de que os filhos não nos pertencem. A Aurora, por mais que vocês achem que vocês são proprietários dela, na verdade os filhos pertencem ao Senhor, né? Então, que Deus dê a você, Elizabeth, Deus dê a você, Fábio, a sabedoria necessária para criar a Aurora nos caminhos dele. E de forma muito simbólica, nós queremos oferecer a vocês a Bíblia do bebê, que é a primeira Bíblia que a Aurora vai ter, dentre muitas outras. Aqui ela vai ver as figurinhas acerca da história da criação, e vai até o Apocalipse, quando Jesus volta. Mas quando a Aurora crescer, ela vai se tornar uma adulta muito sábia, vai conhecer o Senhor Jesus e vai servi-lo. É para isso que nós consagramos nossos filhos ao Senhor, para que um dia eles conheçam e sirvam ao Senhor nosso Deus. Então, vou passar aqui a mão para o papai, está com a mão desocupada, essa Bíblia, e vamos orar pela Aurora. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar pela Aurora. Se você tem liberdade, estenda aí as suas mãos e vamos orar abençoando a vida dessa família. Ó Senhor dos altos céus, nós reconhecemos que o homem não tem coisa alguma se não for dada por Ti. E nosso coração se alegra diante dessa preciosidade que é a Aurora. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por essa criança que foi gestada e já é tão amada. Ó Senhor, que sobre a vida dos seus pais haja muito da Tua sabedoria, da Tua graça, para que eles possam criar a Aurora nos Teus caminhos, Senhor. Meu Deus, que esteja no coração dos seus pais o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, para que quando a Aurora crescer, ela possa Te amar, vendo como os seus pais Te amam, Senhor, e que ela possa Te servir, vendo como os seus pais também Te servem. Seja sobre essa pequena criança a Tua rica bênção, Senhor, a Tua proteção, as Tuas misericórdias e a Sua abundante graça. Assim nós oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Parabéns, papai, Fábio. Parabéns, mamãe. Nós vamos ter alguém que vai bater uma foto nossa aí, não? O Carlos bateu? Já bateu? Pronto, então já está fotografado. Depois você pega com o Carlos. Amém, obrigada. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, amém. Amém. Tem mais algum bebê aí para ser apresentado, não? Acabou, né?
Daqui a um tempinho nós teremos mais bebês a serem apresentados. Ah, sim, irmãos. Uai, cadê o... posso falar aqui, Daiane? Alguns irmãos que só vêm à noite. Cadê o papai? Está ali na portaria? O papai está ali? Cadê o Juan? Está ali. Não, cadê? Não estou vendo o Juan. Está por trás. Mas se vocês tiverem a paciência de olharem para trás, aquele casal ali, olha, lindo. Hoje fizeram uma grande surpresa para toda a igreja. Eles estão grávidos. Então, está nascendo daqui a pouquinho a pequena Giovana. Então, uma grande alegria para nós. Eles vão estar no final ali recebendo os cumprimentos da igreja. Então, os irmãos podem cumprimentá-los, porque eles estão explodindo de alegria. E a nossa igreja também está explodindo de alegria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens acerca das parábolas de Jesus. E nós já caminhamos em muitas parábolas e hoje nós vamos estudar a parábola do grão de mostarda. Então, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Parábola do grão de mostarda, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 31 e versos 32, apenas dois versos. Veja se perto de você tem alguém sem Bíblia, e se houver, ofereça a sua. Muito bem, vamos fazer a leitura. Diz assim, parábola ensinada por Jesus. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Ó Senhor, nosso amado, nós te damos graças mais uma vez por essa palavra, te damos graças pela tua doce presença entre nós. Nós te suplicamos, Senhor, a tua iluminação, que o Senhor possa falar às nossas mentes e transformar os nossos corações, Senhor. Que haja não apenas o entendimento da tua palavra, a necessária compreensão dessas santas letras, mas dai-nos também, Senhor, um coração disposto a te obedecer, disposto a ouvir a sua voz e nos submeter a ela, Senhor. Fala conosco e nos instrui. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. As parábolas, como nós temos aprendido, na verdade, ela é o método mais usado por Jesus de Nazaré. Nós temos em todos os evangelhos cerca de 45 parábolas de Jesus. Ou seja, era a forma predileta de Jesus ensinar ao povo acerca das realidades do reino de Deus. Nós temos aprendido que a parábola é justamente essa ideia de iluminar algo desconhecido para aquele público a partir de um exemplo muito conhecido. Então, nós temos um elemento conhecido do povo, um elemento desconhecido que Jesus queria comunicar ali o seu significado, e então Jesus faz essa comparação, e esse elemento conhecido ilumina esse elemento desconhecido, e assim o conhecimento acontece. Nós estamos então aqui, ao ler essa parábola, na sala de aula de Jesus, e o nosso desejo é que ele possa falar conosco através dessa pequena parábola, dessa singela parábola. Algumas características dessa parábola, a primeira delas é que ela é, assim como outras parábolas, uma parábola agrícola, ou seja, uma parábola que tem a ver com o trato ali no campo. E por que isso? Porque naquela época isso fazia muito sentido para aquela população
porque a grande maioria dos homens ali de Israel, sobretudo da Galiléia, onde Jesus ensinava, passou a maior parte do seu ministério, essas pessoas eram pessoas do campo. Ou elas pescavam, os homens, ou elas então semeavam, né? Então nós temos, por exemplo, a parábola do semeador, nós temos outras parábolas agrícolas, e essa é uma delas. Essa parábola que nós acabamos de ler, ela é uma parábola gêmea com a parábola que se segue, que é a parábola do fermento, que está aí a partir do verso 33. Jesus conta a parábola do grão de mostarda, e em seguida ele emenda com essa parábola aí do fermento. Isso é algo muito interessante, porque isso é verdadeiro afirmar que essa parábola agrícola fazia muito sentido para os homens de Israel. É também muito correto e verdadeiro afirmar que essa parábola aí do fermento fazia muito sentido para as mulheres de Israel. Jesus tinha um público bem assim, de homens e mulheres. E olha que coisa interessante, ele se preocupava em comunicar a esses dois públicos. Então ele não trazia apenas imagens que o homem poderia entender, mas ele também se preocupou com aquelas mulheres ali e falou: olha, você pode não entender nada de semente, você pode não entender nada do campo, tal. Seu marido entende, mas eu tenho certeza que você já preparou um bolo aí na sua cozinha. Então, se você já preparou um bolo, você sabe que para você preparar um bom bolo, você tem que ter fermento, né? Então, ele conta essa parábola, e aí as mulheres, agora o reino de Deus ficou mais próximo do meu entendimento. Agora eu sei o que Jesus quis dizer com essa parábola. Esse é um ponto importante, né? Então, Jesus falava tanto a um público masculino como a um público feminino. São duas parábolas gêmeas, com o mesmo sentido, portanto, mas que agora foi comunicada para grupos diferentes. Muito bem, mas só para efeitos didáticos, nós vamos ficar apenas nessa parábola do grão de mostarda, né? E o que nós aprendemos nessa parábola? A primeira, que Jesus faz aqui uma comparação direta, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que cresce e logo vira uma árvore. Aqui atenção, né? uma atenção importante. Jesus não está dizendo que o reino de Deus é um grão de mostarda, ou é apenas parecido com um grão de mostarda, estático. Mas está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que vira uma árvore. E esse movimento, essa dinâmica é muito importante para a nossa compreensão dessa parábola, porque o que Jesus quer mostrar para mim e para você é que o reino de Deus, ele começa pequeno, assim como o grão de mostarda, mas ele não permanece pequeno. Ele é semelhante a um grão de mostarda que foi fertilizado, caiu na terra. Não é um grãozinho de mostarda isolado ali na prateleira de alguma casa. É um grão de mostarda que fecundou, pequenininho. Mas agora, no seu movimento natural, no seu desenvolvimento natural, ele se torna uma grande árvore. Ou seja, é um grão pequeno que não permanece pequeno, mas que dá muitos frutos e se torna uma grande árvore. A segunda coisa importante dessa parábola é que esse pequeno grão, que se tornou uma grande árvore, ele passou a ter uma utilidade muito singular. Ele, aparentemente sem valor no início, um pequeno grão, ele passa agora a servir de lugar de aninhamento das aves. E é muito interessante que essa palavra aninhar ali no grego traz duas ideias. A ideia de alimento e também a ideia de proteção. Olha que coisa interessante, um pequeno grão de mostarda. Quem conhece grão de mostarda aqui? Já viu? Pequeno, não é irmão Aminadab? Não é? Se você for ali, é pequeno, não é? Se você for ali no Mercado Central, por curiosidade, você fala: você tem grão de mostarda aí? Tal. A pessoa vai te trazer lá um grão pequeno de mostarda, que não serve para nada. Se você for tentar ferir alguém com grão de mostarda, não acontece nada, é muito levinho. Mas aquele pequeno grão de mostarda, porque se desenvolveu, ele se tornou uma grande hortaliça, ao ponto de servir de lugar onde as árvores buscavam a proteção, o abrigo, mas também onde as aves eram alimentadas. Muito bem, o que essa pequena parábola
tem a ver comigo, com você? O que ela quer nos comunicar? Né? O que essa parábola, melhor dizendo, ela revela acerca do reino de Deus? E quando nós falamos reino de Deus, irmãos, vamos ter uma mente muito ampliada, porque muitas vezes nós confundimos reino de Deus com igreja. Às vezes, quando a gente pensa assim, Jesus está falando do reino de Deus, não, ele está falando da igreja. Não, não, não. O reino de Deus anunciado por Jesus possui dimensões cósmicas. Tudo que existe, meus irmãos, no mundo visível e invisível, faz parte do reino de Deus. Todas as coisas que foram criadas por Deus fazem parte do reino de Deus. Eu vou repetir mais uma vez o que eu repeti hoje de manhã e domingo passado. Não existe nenhum centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo não clame: isto é meu, isto me pertence. Cada átomo que existe, cada estrela mais longínqua pertence ao reino de Deus e está submetida ao senhorio de Jesus. Portanto, então, o reino de Deus compreende todo o universo. E olha que coisa interessante, a partir dessa percepção que tudo que há nos céus e na terra e debaixo da terra fazem parte desse grande reino de Deus, é muito fácil, é muito certo, correto a gente afirmar que Deus é o Deus dos humildes começos. Eu falo e provo. Não é? Nós temos aqui uma bióloga ali, uma mestre em biologia, nós devemos ter outras pessoas aqui que já estudaram, mas assim, os cientistas são unânimes em dizer que todo o universo se formou a partir de energia condensada e uma singularidade que existia inicialmente do tamanho de uma bola de tênis. E o universo possui, a partir dessa explosão chamada Big Bang, 13,8 bilhões de anos. Então, tudo que existe hoje surgiu a partir dessa singularidade, dessa energia condensada numa bola do tamanho de uma bolinha de tênis, uma pequena bola. E quando hoje você... Não sei se você tem essa curiosidade, eu tenho. Eu vou para o Discovery, eu fico vendo os cientistas dizendo acerca do tamanho do universo. Gente, é coisa, assim, de deixar qualquer um maluco, né? As distâncias das estrelas, né? Bilhões de anos-luz, as inúmeras galáxias, bilhões de galáxias que nós temos, né? no nosso universo. Os cientistas acreditam que existem mais galáxias no universo do que areia no mar. Então, é coisa para você dizer assim, pare o mundo porque eu quero descer. Mas como essa coisa indizível, esse universo colossal veio existir? Ele veio existir a partir de uma pequena bola de tênis. Então, algo pequeno, insignificante, e Deus criou a partir... Na verdade, Deus nem criou a partir dessa bola, pequena fonte de energia, mas Deus criou a partir do nada, não é? Isso é assombroso, meus irmãos. E mais do que isso, né, a vida nesse pequeno planeta azulzinho chamado Terra, que é um pequeno grão de areia no universo, ela também surgiu, não toda completa, mas a ciência vai dizer que ela surgiu a partir de uma pequena célula. Não é? Uma célula simples, entre aspas, porque não existe célula simples. A célula em si, a sua existência já é altamente complexa, não é? Mas de uma pequena célula, toda a vida na Terra veio a existir, meus irmãos. E, mais uma vez, se você vai ali para o Discovery e ver tanto de animais que nós temos, a diversidade da nossa fauna, da nossa flora, as nossas florestas, as políferas, os serenterados, né? Você vai lá para o fundo do mar, um tanto de peixe diferente. Existem, alguns acreditam que na nossa floresta amazônica existem mais diversidade assim, de animais do que já foi catalogado, né? Ou seja, nós não conhecemos sequer a metade, talvez menos do que isso, dos animais que existem no nosso planeta, nas profundezas do mar. E toda essa fartura de vida, toda essa vida tão complexa, veio existir a partir de uma pequena célula. Você que está aqui me ouvindo, né? Você veio existir a partir de uma pequena célula. Essa célula tinha um propósito
de glorificar a Deus e fazer parte desse reino, Deus então começa toda a sua beleza beleza da vida a partir de uma pequena célula. Deus é o Deus dos humildes começos. E não apenas isso, a singular existência da raça humana também nos chama a atenção, porque Deus poderia criar todos os seres humanos de uma vez só, não é assim? Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta azulzinho. Estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas, fora as pessoas que já passaram. E nós sabemos, inclusive pelos relatos, não apenas bíblicos, mas também nós sabemos pelos relatos, inclusive da ciência, que toda a raça humana veio existir a partir de uma Eva primordial, de um ser humano primordial. Irmãos, isso é fantástico. Saber que os incontáveis seres humanos que existiram nesse planeta vieram de um ancestral comum. A palavra vai dar nome a esse casal de Adão e Eva. Deus poderia começar a raça humana já povoando a Terra com bilhões e bilhões de pessoas? Sim, mas lembre-se, Deus é o Deus dos humildes começos. E como Deus formou o seu povo? Quando Deus chamou a Abraão, Deus não chamou Abraão como uma grande nação. Abraão, irmãos, era um arameu idólatra. Ele era um pai sem filhos. Ele tinha Sara, a sua esposa, e Sara era estéril. E foi a partir desse casal improvável, Abraão com 75 anos, e Sara já também não tão nova assim, que Deus fez surgir a nação de Israel. E Deus tem uma conversa com Abraão, no mínimo enigmática, quando ele pede para Abraão contar as estrelas do céu e as areias do mar. E aí Abraão fica assim, mas por quê? A sua descendência será assim incontável também. Deus começou do nada. Um nômade. Abraão ali no deserto, existiam tantos outros nômades ali também andando pelo deserto. Mas Deus olhou para Abraão e a partir de Abraão, na verdade, Abrão ainda, não é? Deus fez surgir a nação de Israel. Muito bem. Mas para mim não existe exemplo mais singular e mais improvável do que a encarnação do Verbo Jesus Cristo. Quando a luz do mundo veio a essa terra, ele não veio em pompa, circunstância, com seu exército, como dominador, mas ele surgiu nesse mundo como uma criança deitada numa manjedoura. O único homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Existe um livro fantástico do N.T. Wright chamado Quando Deus se Tornou Rei. Ele conta justamente o nascimento de Jesus até ele ser aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começou de uma criancinha, gente. Pobre, não nasceu num palácio. Ele era de Nazaré, meus irmãos. Nazaré é o Vale de Jequitinhonha de Israel. Jesus nasceu em Nazaré e se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Deus é o Deus dos humildes começos. Assim também Deus formou a igreja. A gênese da igreja é, para mim, um dos exemplos também mais claros desse reino de ponta cabeça. Deus formou a igreja a partir de 11 homens. 11 homens inseguros, amedrontados. 11 homens, alguns com pouca letra. A partir desses homens pequenos, nada em Israel, porque também não eram poderosos, não tinham voz. Deus fez surgir a sua igreja. Eu e você estamos aqui porque Deus começou nos seus humildes começos, chamou 12, mais um escapuliu. A partir desses 11, Deus então fez surgir, pelo seu poder, a igreja de Jesus. Muito bem, e que lições a gente aprende dessa nossa história, dessa nossa parábola, tendo sempre em tela essa ideia: Deus é o Deus
dos humildes começos. O que a parábola do grão de trigo, do grão de mostarda ensina para mim e para você? A primeira lição que a gente tira dessa parábola é a mais óbvia possível. Nós jamais devemos desprezar os humildes começos de Deus nas nossas vidas e na vida do nosso irmão. Irmãos, às vezes acontecem coisas conosco que a gente não dá tanto valor. Eu estava pensando nessa parábola, eu estava me lembrando como Jesus me atraiu à sua presença. Foi a partir de um humilde começo. Eu simplesmente comecei a ler a Bíblia num sábado à tarde que eu estava entediado. Adolescente entediado faz qualquer coisa. Naquela época não tinha videogame, graças a Deus. E a nossa televisão lá em casa não pegava de jeito nenhum. Eu só tinha o recurso da leitura. E foi uma tarde como essa que eu abri a palavra de Deus, li a palavra de Deus e a minha vida foi transformada por essa palavra. Um humilde começo. Um humilde começo, quando o meu discipulador me deu a primeira Bíblia. Eu me lembro que ele colocou a mão no meu ombro e me deu a primeira Bíblia. E aquilo me marcou profundamente, porque foi a partir dali que Deus foi colocando no meu coração o desejo de pregar essa palavra e de servir ao Senhor. Foi um humilde começo. Uma Bíblia que não tinha nem capa. Era sem capa, velha sem capa. Mas foi a Bíblia que eu amei, foi a Bíblia que me ensinou quem era Jesus de Nazaré. Você talvez tenha os seus humildes começos também. Talvez os humildes começos de Deus estejam começando agora para você. Uma visita à igreja, você senta, ouve a primeira pregação e você vai embora e fala, que legal. Mas a poderosa semente, esse grão de mostarda de Deus, foi plantado no seu coração. E talvez você volte no próximo domingo, a semente é plantada novamente. Depois, no outro domingo, a semente é plantada novamente. Na hora que você assusta, virou uma grande árvore. E agora você percebe a grandeza desse reino. Então não despreze os humildes começos na sua vida. Tenha essa cuidade espiritual de perceber Deus agindo na sua vida, nas pequenas coisas. E não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta também. Na vida dos seus familiares também. Às vezes uma pequena fagulha, uma pequena centelha, um pequeno gesto, meus irmãos, aquilo tem significado eterno. E muitas vezes nós, porque somos tão pouco sábios, e às vezes a gente sufoca os humildes começos na vida das pessoas. E você vê a pessoa, às vezes, querendo se inclinar para Deus, e aí você joga aquela palavra que é um balde de água fria, dizendo, eu conheço fulano. Não, isso é fogo de palha. Já fez isso tantas vezes. Não vai dar em nada. Não, ele é problemático, para ele não tem jeito. Nós somos tão rápidos em condenar as pessoas e tão lentos em perceber a ação de Deus no coração daquela pessoa. E é mais interessante, porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus que Deus faça a obra na vida daquela pessoa, e quando Deus começa a agir na vida daquela pessoa, e lembre-se, Deus é o Deus dos humildes começos, a gente olha para aquilo e desdenha, dá de ombros, diz, não, isso não é nada. Pode não ser nada para você, mas a palavra de Deus, essa pequena semente como o grão de mostarda, que é o reino de Deus, quando ele é implantado num coração, quando ele entra numa família, ele é capaz de transformar aquela realidade. Portanto, jamais despreze os pequenos começos, as pequenas ações de Deus na sua vida e na vida do seu irmão. Mesmo que talvez nós não consigamos ver, Deus está agindo em nossas vidas nesse exato momento. Irmãos, Deus não está preso no nosso álbum de família. Deus não é apenas o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou então quando nós nos convertemos. Deus age nesse exato momento das nossas vidas.
a semente da palavra de Deus cai nos nossos corações nesse exato momento. E talvez Deus esteja produzindo uma pequena transformação na sua vida, mas que vai ser grande lá na frente, para a glória dele. Então, perceba Deus agindo na sua história, na sua vida hoje. Porque às vezes a gente se converte e a nossa vida vira um tédio, né? E aí a gente nem ora mais, porque a gente já fica conformado com tanta coisa. E a gente esquece daquela lição que quando nós estamos nos pés do Senhor, grandes coisas podem acontecer. Ele age. Jesus de Nazaré disse: eis que eu faço novas todas as coisas. A graça de Deus, a sua misericórdia, o seu poder se renova sobre as nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. Irmãos, Deus é poderoso, Ele é dinâmico. Ele age na nossa vida, Ele age na nossa história diariamente. Portanto, nós precisamos ter os nossos olhos treinados para ver a ação de Deus nas pequenas coisas da nossa vida e da nossa existência. Muito bem. Somos também, como igreja, como filhos de Deus, a partir dessa parábola, desafiados a também ser sementes de Deus. Irmãos, assim como Jesus de Nazaré, esse grão de trigo, como ele mesmo falou, que caiu na terra, e porque morreu, ele produziu muitos frutos, e esses frutos nos alimentam até hoje. E nós podemos ir a Jesus de Nazaré, sabendo que Ele é para nós abrigo e alimento, assim como essa parábola aqui do grão de mostarda. Nós podemos nos nutrir de Jesus, porque Ele tem vida, e vida em abundância para nos ofertar. Isso é muito interessante, porque a fartura no reino de Deus, não pode haver inanição no reino de Deus. Deus é o Deus da fartura, é o Deus da prosperidade. Ele quer alimentar nossa alma, meus irmãos. Ele quer nos dar do pão da vida. Muitas pessoas, às vezes, vão a Jesus querendo apenas o pão material, querendo apenas a bênção, querendo apenas o casamento, querendo apenas o emprego. Mas Jesus de Nazaré não é apenas um resolvedor de problemas. Ele não veio apenas para matar nossa fome aqui e agora, porque se a gente come apenas esse pão, nós continuaremos tendo fome. Se nós bebemos apenas dessa água, a água desse mundo, das nossas necessidades, nós ainda tornaremos a ter sede, porque o nosso coração é uma fonte de desejos inesgotáveis. Mas quando nós vamos a Jesus, Ele realmente mata a nossa sede, de forma definitiva e cabal. Quando nós vamos a Jesus, Ele também mata a nossa fome. Jesus, portanto, é esse grão de mostarda que cresceu. E agora Ele nos convida a nos aninharmos nos seus galhos, a nos proteger, sermos protegidos por Ele e sermos alimentados pela sua provisão. Mas também, como igreja, nós somos desafiados, como filhos de Deus, para sermos também esse alimento e essa proteção. Existem muitas pessoas nesse mundo, meus irmãos, tão vulneráveis. Talvez o seu vizinho. E talvez domingo após domingo a gente vem à igreja e adora a Deus e diz que Jesus é o nosso alimento, é a nossa proteção. Mas às vezes nosso vizinho está com tanta fome, com tanta sede. E a gente não para ser semente. A gente não para ser alimento, a gente não tira um tempo para a pessoa do nosso lado. A gente só tem uma relação vertical com Deus. Mas se tem algo que o cristianismo nos faz é olhar para o nosso semelhante. E talvez a gente olhe para os nossos recursos e fale: Senhor, mas eu tenho tão pouco para dar. Eu tenho aqui 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos. Eu tenho aqui uma pequena semente de mostarda, ela é tão pequena. Mas quando nós colocamos aquilo no reino de Deus, a serviço do reino de Deus, ela se transforma numa grande árvore, os peixes e os pães se multiplicam e as pessoas se alimentam de nós, meus irmãos. Se tem algo que essa parábola do grão de mostarda desafia a mim e a você, é não nos acostumarmos apenas a receber as bênçãos de Deus, mas também a vocação que Deus deu a Abraão, é também a vocação da igreja. Nós precisamos também ser uma bênção. Assim como nós somos alimentados por Jesus de Nazaré,
assim como Ele nos doa a sua própria vida para que eu e você tenhamos vida, nós também somos chamados por Deus a sermos alimentos para as pessoas à nossa volta, para que eles também encontrem em Jesus de Nazaré esse abrigo e esse alimento. Para tanto, se desejamos que o reino de Deus nos forneça abrigo e alimento, e se desejamos cooperar com Deus a ser também esse abrigo e alimento para outras pessoas, nós precisamos permitir que a revelação da natureza desse reino nos desencante completamente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque muitas vezes nós somos tão contaminados com uma teologia triunfalista que, de alguma forma, invade o nosso coração. E nós pensamos que o reino de Deus sempre será um reino da visibilidade do glamour. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa árvore que se transformou a partir desse grãozinho de mostarda, ela não era uma árvore assim tão grande também. Nós sabemos que uma árvore de mostarda é uma árvore de porte médio. Ela não é uma árvore glamourosa, poderosa, como um carvalho, por exemplo. E às vezes, irmãos, nós achamos que o reino de Deus precisa ser visível e poderoso, e cheio de plumas e paetês, e vem até nós com aquela pirotecnia. Então, a igreja, para ser poderosa, ela tem que ser uma igreja iluminada, com muito dinheiro, com pessoas bem afinadas, bem treinadas, e nós achamos que o poder desse mundo é também o poder de Deus. Mas, meus irmãos, isso é um grande engano. Nós precisamos, se queremos entender que esse reino de Deus é um reino de ponta cabeça, se queremos entender que esse reino de Deus é um reino dos humildes começos, mas que também o grande de Deus não é o nosso grande, aquilo que nós achamos que é grande, aí sim nós começamos a perceber que nós fazemos parte de um reino que começa aqui e agora, pequeno como um grão de mostarda, mas ele se consumará apenas lá e além, quando Jesus voltar. Lá o reino de Jesus Cristo será um reino glorioso. Lá o reino de Jesus, quando nós estivermos diante dele, receberemos também as nossas coroas. Mas enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, muitas vezes esse reino é sinônimo de cruz. É sinônimo de humilhação. Não é grande aos olhos do mundo. É grande aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo, Abraão foi apenas um nômade errante. Aos olhos do mundo, Jesus morreu fracassado em uma cruz. Aos olhos do mundo, os 12 apóstolos perderam as suas vidas por nada. O Império Romano achou que tinha sufocado aquele pequeno punhado de pessoas que pregavam acerca de Jesus de Nazaré. Mas aos olhos de Deus, aquela pequena semente se transforma em uma grande árvore. E quando nós olhamos para o buraco da fechadura da história, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vamos entender, aí sim, a grandeza do reino de Deus. Grandeza que vem com a própria presença de Deus entre nós. Aí sim, lá nós seremos glorificados, lá nós receberemos a nossa coroa. Mas aqui e agora, nos cabe a tarefa de continuar plantando essa semente, não desprezando os humildes começos, trabalhando incansavelmente para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo, sabendo que a grande colheita acontecerá quando Jesus vier buscar a sua igreja. Portanto, e finalizando, não se apresente diante de Deus com suas grandezas, ou confiando na sua força, ou confiando nas suas virtudes. Não são essas pessoas que Deus busca para o seu reino. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, irmãos, repare na vocação de vocês, muitos não foram chamados sendo sábios e poderosos desse mundo, mas Deus escolheu as coisas fracas e aquelas que não são nesse mundo, para envergonhar aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não se apresente diante dele com as suas grandezas, suas forças, ou confiado nas suas virtudes. Vá a ele em humildade. Vá a ele em fraqueza.
Vá a Ele em singeleza e com o coração grato. O seu reino começa com aquilo que esse mundo despreza. Que nessa noite os nossos olhos sejam abertos para o reino de Deus. Talvez você está aqui hoje e vê a gente falando sobre o reino e talvez ainda não compreende a natureza desse reino. Mas a nossa oração é para que o seu coração, os seus olhos sejam abertos, para que você contemple a beleza desse reino. E que as portas desse reino estão abertas para os humildes, para os simples, para aqueles que são desprezados, para aqueles que nada são. Deus é o Deus dos humildes começos. Aquilo que o mundo despreza, Deus exalta. Aquilo que o mundo rejeita, Deus recebe. Aquilo que o mundo descarta, Deus glorifica. São aqueles vasos que o mundo acha que são vasos para desonra. São esses vasos que Deus usa para o seu louvor e para a sua glória. Portanto, vá ao Senhor com o coração humilde e humilhado. Como a palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele, no seu tempo, exalte a você. Ele te elevará alto e mais alto. Abandone, portanto, o seu orgulho, porque Deus não começa as coisas com orgulhosos, não com prepotentes, não com as pessoas que se acham boas e virtuosas. Deus começa o seu reino com as pessoas fracas e humildes desse mundo. E oxalá Deus encontre em nós esse coração. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa palavra. Obrigado pela tua graça e pela tua bondade, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado por essa pequena semente que o Senhor fez germinar no nosso coração. E como, Senhor, ela tem crescido para a tua própria glória. O nosso desejo é que os nossos olhos se conformem aos teus olhos, Senhor, para que possamos ver a grandeza do teu reino, assim como o Senhor contempla. Não a partir do glamour desse mundo, Senhor, não a partir dos critérios idólatras e mundanos desse mundo, mas permita que a gente perceba o crescimento do teu reino a partir da sua perspectiva, Senhor, a partir da sua ótica, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus, que essa semente possa cair também no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Ó Deus, e que hoje seja uma noite desse humilde começo, e que essa semente possa produzir muitos frutos, Senhor, possa se transformar numa árvore frondosa, para que, ó Deus, as nossas vidas possam servir também de alimento para tantos outros que precisam te conhecer. Continua nos falando, continua nos orientando. Assim oramos no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando nosso culto, a gente sempre encerra um pouquinho mais cedo, para dar tempo da gente tomar aquele cafezinho gostoso. E o café está lá embaixo ou vai ficar ser servido aqui hoje? Tá na cantina? O café está lá na cantina, então é só você descer aqui para a escada. Nós tivemos uma Ceia Ágape muito farta hoje de manhã, e nós vamos ter uma segunda Ceia Ágape agora. Então, desça conosco, toma um cafezinho conosco. Quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitaram, mas eu quero apertar sua mão lá embaixo. Amém. Semana cheia da graça para todos.